Alô, amigos! Começou a Série A2, mais conhecida como Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. E nós não tivemos resultados surpreendentes. Nós, que eu digo, na minha avaliação. Pode ser que na avaliação de muita gente existem surpresas, mas eu não vejo. De repente, quem sabe o Novo Hamburgo em Passo Fundo, uma vitória cascuda, fora de casa. Os demais resultados dentro daquilo que a gente tem como previsão de começo de competição, pelo currículo dos jogadores e pela folha de pagamento, que é por onde se define. Mas ali adiante, a gente já vai começar a saber qual é a dinâmica da máquina para fazer a coisa girar dentro do esquema dos técnicos e do entendimento dos jogadores. O Lajadense perdeu em Santa Maria. E eu já vejo a situação no seguinte sentido. O Lajadense, não é que o Lajadense não jogou bem e não é que o Lajadense foi amassado pelo adversário. O Lajadense teve um primeiro tempo muito complicado. O adversário pressionou, o Lajadense acusou o golpe. É começo. E tem muitos jogadores do Lajadense que estão conhecendo o futebol profissional agora. E até tu ter o entendimento de um amador para um profissional, a coisa complica um pouco. No primeiro tempo, 2-0 poderia ter sido mais. Teve 2 bolas no poste, 2 milagres do goleiro do Lajadense e 2 gols. O Alves Azul vai precisar ter um pouquinho mais de consistência para criar e finalizar. Porque só se defender e esperar o adversário errar é pouco. Mas é só o começo. Não vamos fazer terra arrasada. Tem muita água ainda para andar embaixo dessa ponte chamada divisão de acesso. Tem equipes que começam atropelando. Esse Inter de Santa Maria fez isso em 3 anos seguidos já. E terminou cumprindo o carnê. A dupla Grenal. O Grêmio está jogando pouco faz horas. Mas será que porque está jogando pouco ele precisa, de repente, ser prejudicado também pela arbitragem? Acho que não, né? Se tu já está ruim sozinho, por que tu vai ficar pior se estiver mal acompanhado? Esse VAR, olha, está servindo para coisa nenhuma. É só para os árbitros se esconder atrás e olhe lá. Porque quem decide se foi ou não foi é o cara do VAR. Se dá um lance, o juiz não deu, se o VAR não chama é porque ele concordou. Ele tem que chamar a arbitragem e toma a imagem, mas só que alguns estão brigando com a imagem. No jogo do Grêmio com o São Paulo, eles mostraram mais o lance, se foi falta ou não, no começo da jogada. Não, não foi pênalti. Não é lá no começo, é no fim. É ali que o árbitro errou mais ainda. E o Internacional, ele tem uma falsa posse de bola. Ele anda com a bola para um lado, anda com a bola para o outro, ele gira, ele tenta buscar, vai isso, vai aquilo, e de repente o tempo vai passando e tem alguns problemas quando não tem os titulares todos e o adversário começa a gostar do jogo. Esse Mirassol aí não é um time bobo, não. Ele tem 11 jogadores. Quando tem que buscar no banco, ele só tem vontade de correr atrás da bola, mas não tem a qualidade. E o Inter deixou 2 pontos sair pelo meio dos dedos e atrasou a passada também. Começa a ficar naquele grupo da disputa dos 45. Porque o Inter começou a rodada com pontuação de rebaixado. Com o ponto de ontem, ele foi para 10. O Grêmio, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 9. Então, é diferença 0 praticamente. É muita competição. E aí a exigência de ganhar é que está matando o emocional e aí o corpo não segura a peteca e liquida no cansaço. Tem que ser bom
na Copa do Brasil, tem que ser melhor ainda na Libertadores e precisa ser também top de linha no Brasileirão. É muito jogo. Menos mal que agora é Santa Catarina, para jogar o jogo da volta contra o Maracanã. E depois tem que ir a Recife, pensando já no Bahia Libertadores na semana que vem. O Grêmio joga amanhã contra o CSA. E ele vai precisar fazer 3 gols para não ir para os pênaltis. Por que 3? Se fizer 2 gols, ele já tem a diferença, porque ele perdeu por 1 de diferença. Não, mas o Grêmio sempre toma gol. Como o Grêmio sempre toma gol, vai tomar 1. Então tem que fazer 3. E esta é a matemática. Simples. Não é tão complicado, não. É 3 para ficar 2 de diferença e deu. É ruim, hein? É complicado. Olha, é um jogo para testar mais uma vez a capacidade de superação de um time que ainda não encontrou a identidade e que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro mais uma vez. O Juventude também empacou com o Fluminense. Então os gaúchos, nesse final de semana, não tem nada para comemorar, a não ser que metade do mês passou. Mas você pode fazer com que a gente comemore, você. É fácil. Aquela clicadinha, né? Mas antes disso eu vou avisando, já te organiza. Domingo, 18h30, tem Lajadense Esportivo de Bento na Arena, aqui em Lajeado, lá no estádio Alve Azul. O Grêmio joga às 11 da manhã contra o Bahia, Porto Alegre. Dá tempo de ir lá e voltar para ir pro jogo. Moça aí com a família, já deixa tudo pronto e deu. E o Inter joga às 4 da tarde contra o Sport Recife, lá no Recife. Pode também olhar o jogo se quiser. Sugestão para a direção do Lajadense, bota uma TV lá no estádio, moçada já vai entrando, já vai vendo, e depois, né, manda ver. Mas o foco tem que ser Lajadense. Esqueço no domingo, depois das 5 da tarde, dupla Grenal, só Lajadense, buscar vitória contra o Esportivo de Bento. Um jogo com carne de pescoço, com muito osso no meio do caminho. Mas tem que buscar os 3 pontos. Agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.